Muito boa noite. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Mais um domingo em que estamos reunidos, mais um domingo em que podemos cultuar a Deus através de nossos louvores, através de toda a nossa adoração. Como é bom nós podermos cultuar. Mesmo longe, nós podemos estar juntos. Mesmo cada um em suas casas, podemos estar unidos como igreja para adorar ao nosso Deus. Que maravilha! Que maravilha é essa bênção concedida através da internet. Que maravilha é Deus ter capacitado pessoas para que nós pudéssemos estar conectados. Isso é poder de Deus. Isso é maravilha de Deus. Eu quero, nesse momento, te convidar a curvar sua cabeça. Nós vamos orar, adorando ao nosso Deus, entendendo que Ele já se faz presente em nossas casas, entendendo que a presença dEle já é manifesta em nosso meio. Vamos orar. Deus, nós te somos infinitamente gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Pai, nessa noite nós queremos te render todo o louvor que somente a ti é devido. Nós queremos te adorar como o Senhor merece ser adorado. Pai, os nossos corações prostrados a ti, nós queremos render o louvor mais sincero do nosso coração. Nós queremos render a ti toda a adoração que somente o Senhor merece. Nós queremos render a ti, Pai, toda a nossa gratidão, Deus. Deus, nessa noite nós queremos tão somente sentir a tua presença. Nós queremos poder te adorar. Nós queremos nos achegar mais perto de ti. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós declaramos o quanto o Senhor é santo, santo, santo. Pai, que nessa noite o Senhor venha a entrar em nossos lares e com o teu maravilhoso amor, com a tua maravilhosa graça, venha inundar os nossos corações. Venha inundar a sala de nossas casas com a tua maravilhosa presença. Que essa seja mais uma noite em que o Senhor venha transformar as nossas mentes. Que a todos que estão junto conosco, cultuando a Ti, venham nessa noite ter a mente transformada por Ti, para que nós possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Nós te adoramos, nós te louvamos e nós declaramos mais uma vez que somente Tu és santo. E é no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Nessa noite, eu quero te convidar a adorar a Deus. Eu quero te convidar a render louvores a Ele, pois Ele é digno. Eu vou, nesse momento, te convidar a adorar a Deus junto com o nosso louvor, junto com a nossa irmã Joyce, que vai estar louvando a Deus. Adore a Deus junto conosco. Hoje é noite de adoração. Amém, glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus juntos. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há.
o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Oh, Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, não, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração, no teu coração, ele seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Oh, um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus é Jesus. Jesus, Jesus é que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração e Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Oh, que esse seja o desejo da igreja. Amém. Amém. Que em nosso coração Cristo venha a ser o centro. Que todo o nosso ser venha a mostrar quem Cristo é. Que esse louvor que nós acabamos de entoar venha a ser a nossa oração. E que essa oração venha se tornar realidade a todo momento. Sabe, essa semana, dialogando com um missionário que está em Portugal,
ele falava das dificuldades do campo. Ele falava o quanto tem sido complicado esse tempo, principalmente de pandemia lá em Portugal. Mas algo que ele falava é: a minha igreja nunca teve tão conectada como nesse tempo. A minha igreja nunca teve tão ativa quanto nesse tempo. Que interessante é ouvir isso. É Cristo sendo manifesto. Ah, queridos, se tem algo que eu acredito é que nada pode nos impedir de adorarmos ao nosso Deus, de declararmos a todo momento que Ele é santo e que a grandeza dele é algo que nos preenche de tal forma que nós não conseguimos ficar sem manifestar a glória dele. É nisso que eu acredito. E eu quero te convidar, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Vamos ler do verso 35 ao verso 39. Um texto conhecido e um texto muito significativo e que nos faz pensar de acordo com o que nós acabamos de entoar. O texto diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. O texto diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. São ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que profundo é nós lermos isso. Que poderoso é essa fala do apóstolo Paulo, essa fala inspirada por Deus e escrita através do apóstolo Paulo aos Romanos. Queridos, que poderoso é nós termos esta compreensão de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Que esse seja o nosso querer também. Que nessa noite nada venha te separar do amor de Deus. Que nessa noite nada venha te separar, venha te impedir de adorar a Deus. Eu sei que quando nós estamos no conforto de nossas casas, mesmo por meio da internet, meio dessa nossa conexão virtual, nós acabamos nos dispersando. E o meu convite para você é que nessa noite você não permita que nada te afaste do que Deus tem a falar a você, do que Deus tem falado através do louvor que nós entoamos, através da nossa leitura bíblica. Nada nessa noite venha te impedir de ouvir a voz de Deus. Queridos, se você está nesse momento, naquela correria de casa, acalme-se. Senta no sofá, reúna sua família e venha adorar a Deus conosco. Bota as crianças na sala, no sofá, bota todo mundo na mesa e vamos adorar a Deus. É tempo de adorarmos ao nosso Deus. É tempo de nos unirmos como igreja.
E por entender isso, eu também te convido a compartilhar essa nossa transmissão. Nós queremos chegar ao máximo de lares possíveis. E por isso nós pedimos que você venha compartilhar essa transmissão. Sabe, queridos, para vocês terem noção, nós temos conseguido chegar a diversos lares. Lares que talvez nós não conseguiríamos chegar se nós estivéssemos no nosso templo. Tem sido maravilhoso o alcance que nós temos tido. E nós queremos chegar a mais pessoas. Por isso, compartilha. Envia para os seus amigos, envia para os seus familiares, envia para aquela pessoa que você sabe que o coração dela tem afligido, tem estado aflito. Que nesse momento ela está passando por problemas seríssimos. Daqui a pouco nós vamos ter a ministração da mensagem, da palavra. E Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Nós vamos ter hoje ainda a participação da nossa irmã Sirlene. E eu tenho certeza que tanto o louvor que a nossa irmã Sirlene vai entoar quanto a mensagem vão falar poderosamente ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus tem recados poderosos a nos dar. Que Deus tem coisas poderosas a ministrar em nossos corações. Por isso, compartilha essa nossa transmissão. Compartilha para quantas pessoas você puder. Tira também uma foto com a sua família. Nós queremos continuar neste movimento de compartilhar as famílias que estão conectadas conosco. Por isso, compartilha também através da foto. Tira uma foto da sua família, nos envia ou nos marca tanto no Instagram como aqui no Facebook para que nós possamos estar compartilhando a sua participação aqui conosco. Nesse momento, nós vamos ter a participação da nossa irmã Sirlene. Ela vai estar adorando a Deus junto conosco nessa noite. Boa noite, queridos e amados irmãos. É um prazer estar nesta noite com os irmãos para louvar o Senhor. E este louvor nos diz que só Cristo é a nossa solução. Só Ele que pode nos trazer a paz. Só Ele é o nosso abrigo. Então cantemos Cristo, a nossa solução. Não deixes tudo acabar assim, desse jeito. Enxuga as lágrimas, vem, eu te aceito. Das tuas transgressões não me lembrarei mais. Vem, filho, vem sem tardar. Vem assim como estás. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Sei que é difícil o libertar desta angústia quem te está. Saibas que só não vencerás. Alguém precisa te ajudar. Estou aqui, em nenhum outro a solução. Somente em mim
terás, enfim, abrigo e paz no coração, no coração, no coração. Não deixes tudo terminar. Pensa bem, ninguém é perfeito. Pra toda situação, só existe um jeito. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Só Tu é a solução para nossas vidas, Senhor. Obrigada, Jesus, pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Aleluia, glória a Deus. Amém. Sou Cristo a solução, não sofras mais. Que lindo esse louvor. Que lindo é podermos ouvir essa música tão linda através da nossa irmã Sirlene. Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Sirlene. Deus continue usando ela poderosamente. Meus queridos, neste momento, eu quero te convidar a mais uma vez a curvar a sua cabeça. Eu quero te convidar nesse momento a pedir perdão. Nós, a todos os momentos, nós pecamos. Eu pequei hoje. Todos nós pecamos. E nós necessitamos de perdão. Nós necessitamos do perdão vindo de Deus. Por isso, nós precisamos, nesse momento, pedir a Ele perdão. Curva sua cabeça e começa a pedir perdão a Deus. Deus, nós, neste momento, viemos até Ti, com o nosso coração contrito, para te pedir perdão. Somente o Senhor é o único que pode nos perdoar. Somente o Senhor é o único que pode nos dar o pleno perdão. Pai, nós sabemos que diariamente nós somos tentados e que diariamente nós caímos em erros. Diariamente nós desagradamos a Ti. E Deus, perdoa-nos. Perdoa a nossa pequenez e a nossa
fragilidade. Perdoa por nós não conseguirmos caminhar, dar passos, sem em algum momento cair, sem em algum momento tropeçarmos. Pai, perdoa os nossos pensamentos que frustraram o teu coração, que te desagradaram. Perdoa as nossas palavras que desagradaram ao teu coração. Perdoa, Deus, o nosso agir que desagradou ao teu coração. Pai, se nós fizemos algum mal para outra pessoa, para o nosso próximo, Pai, nos perdoa. E que nós possamos ter a compreensão a cada momento de que necessitamos também nos perdoar, pedir perdão ao nosso próximo. Pai, como o Senhor nos ensinou a orar, eu te peço mais uma vez que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que o Senhor venha nos livrar do mal. Perdoa-nos, Deus. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. E é no nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. Nesse momento, eu quero te convidar a que você possa ter o teu coração aberto. Que nesse momento você literalmente pare tudo que você está fazendo. Você tem certeza que Deus tem algo a falar ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito, muito importante. Mais importante que a louça que está na pia. Mais importante que a roupa que tem para dobrar. Mais importante que qualquer coisa. Deus tem algo a falar ao teu coração. Nós vamos estar ouvindo o nosso pastor Marinelto, ele vai estar trazendo a mensagem que Deus colocou o coração dele para falar ao nosso nessa noite. Pastorzão, que Deus possa te abençoar de forma rica, poderosa e abundante. Se tu uma bênção. Amém, Lucas, muito obrigado. Boa noite a você, meu querido, meu irmão, minha irmã. Boa noite à sua família. Boa noite a vocês que estão reunidos diante da telinha nessa noite, junto conosco, para cultuarmos, para adorarmos ao Senhor nosso Deus, pois só Ele é digno de receber nosso louvor, a nossa adoração. Nós ainda continuamos vivendo um tempo triste. Nós ainda continuamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de estarmos afastados uns dos outros, esse tempo de estarmos, pelo menos fisicamente, esse tempo de estarmos longe do nosso templo, da nossa igreja querida, esse tempo sem podermos dar aquele abraço nos irmãos, sem poder saber direito como os irmãos estão. Tempo de dificuldades. Eu tenho falado sobre isso, eu tenho pregado sobre isso, e nessa noite eu queria compartilhar novamente um texto que fala de tempo de dificuldades e de como essas dificuldades foram vencidas pelos servos de Deus. O servo de Deus que eu queria destacar nessa noite, que eu queria compartilhar um pouco da vida dele com você, é o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era filho do rei Acais. O rei Acais, para você ter uma ideia, foi um dos piores reis de Israel. Um dos homens mais cruéis, um dos homens mais sanguinários, um dos homens mais ímpios, um dos homens mais longe de Deus que você possa imaginar. Esse homem, ele tinha acabado com o culto a Deus, esse homem tinha fechado as portas do templo, esse homem, ele tinha feito com que dentro do templo fossem colocadas sujeiras, imagens de ídolos, de demônios dentro do templo e tal. Esse homem, um homem que procurou fazer aliança com o inimigo, ele fez aliança tentou ter uma aliança com o rei da Assíria. O rei da Assíria, a Síria era o império mais poderoso do mundo naquela época. Eu estou falando de
700 anos antes de Jesus. Eu estou falando do rei Ezequias, do reinado de Ezequias, no tempo do profeta Isaías. É desse tempo que eu estou falando. E naquele tempo, a Assíria ela estava em alta. Neste tempo, a Assíria estava dominando tudo que via pela frente. O seu rei, nós podemos dizer que ele fosse até uma personificação da maldade, uma personificação do próprio inimigo das nossas almas. Ezequias, então, ele era filho deste rei, Acaz, e quando o Acaz morre, depois de 16 anos governando, 16 anos em que ele destruiu Judá, 16 anos em que ele acabou com a fé em Judá, acabou com os cultos em Judá, acabou com tudo que dizia relacionamento com Deus em Judá, Acaz morre. Morre e vai prestar suas contas a Deus. E Ezequias, seu filho, começa a reinar no seu lugar. Ezequias, um jovem de 25 anos, ele cai sobre os ombros dele a grande responsabilidade de liderar Judá durante o tempo que o Senhor tivesse para ele. E eu quero te mostrar algumas atitudes do rei Ezequias que fizeram de Ezequias um rei muito diferente do que o seu pai tinha sido. O seu pai tinha sido um rei perverso, um rei mau. E Ezequias, vai ter um reinado, ele começa com 25 anos e ele vai reinar durante 29 anos. E durante este tempo, durante estes 29 anos, Judá é totalmente transformada por Deus através do ministério do profeta Isaías, através do ministério ali, do reinado do profeta Ezequias. Então nós vamos ver uma Judá, quando Ezequias assume o trono aos 25 anos, e uma outra Judá, quando Ezequias ele encerra seu reinado 29 anos depois. Mas eu quero começar contigo desde o momento em que Ezequias assume o trono. Ezequias assume o trono aos 25 anos de idade. E se você quiser ir acompanhando a história, eu vou me basear aqui nos textos do livro de 2 Crônicas, capítulos 29, 30, 31 e 32. Eu vou ler alguns textos e você pode ir me acompanhando durante essa jornada nossa. Como Ezequias conseguiu mudar aquela situação? Como Ezequias conseguiu mudar o destino que estava reservado à sua vida? O Império Assírio, ele certamente destruiria Judá, se Judá continuasse nos caminhos do rei Acaz. Ezequias, ele pôde perceber que se continuasse nos caminhos do seu pai, ele não teria reinado por muito tempo, ele teria um povo que seria destruído, ele teria uma terra que seria destruída, ele teria uma nação que seria morta, que seria escravizada, que seria destruída pelo Império Assírio. O Império Assírio, ele vinha marchando sobre a terra, e o rei da Assíria dominava tudo o que queria. Aonde os seus olhos batiam ali e ele gostava, ele enviava o seu exército, destruía tudo, acabava com tudo, tomava para si, matava as pessoas, escravizava alguns. E assim vinha a Assíria marchando sobre a terra. Mas eu quero, antes desse encontro da Assíria com Ezequias, de Senaqueribe com Ezequias, eu quero voltar a algumas atitudes do rei Ezequias que fizeram com que ele pudesse, no momento em que chegou a crise verdadeiramente, no momento em que o exército da Assíria bateu na sua porta, ele estivesse preparado. A primeira atitude de Ezequias, eu quero compartilhar com você no capítulo 29, diz assim: e Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que é reto aos olhos do Senhor? Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu antepassado. Ele, no primeiro
no ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira atitude do rei Ezequias foi: vamos reabrir o templo do Senhor. Vamos reabrir o templo que está fechado já há não sei quantos anos. O templo que foi fechado por meu pai, o templo em que meu pai não quis estar adorando, o templo em que meu pai não quis louvar ao Senhor, nós vamos reabrir este templo. A primeira atitude que nós temos que tomar para sermos vitoriosos, para termos uma vida que seja digna, uma vida que seja abençoada, como foi a vida do rei Ezequias, é abrir o templo do Senhor. E abrir o templo do Senhor significa abrir o seu coração para o Senhor, porque hoje o templo do Senhor somos nós. Hoje o templo do Senhor é o coração que se abre para o Senhor. Hoje o templo do Senhor é a vida que se volta para o Senhor. Isaías diz o texto bíblico que no primeiro ano, no primeiro mês, talvez na primeira semana ou até no primeiro dia, eu não sei. Diz que Ezequias tomou uma providência. Vou reabrir o templo do Senhor. Querido, reabra o templo do Senhor. Abra o teu coração para que o Senhor possa estar novamente ali residindo. O templo simbolizava a presença de Deus no meio de Judá. E Judá, agora, durante este tempo do reinado do rei Acaz, com o templo fechado, significava, era uma mensagem que Acaz tinha enviado para Deus: eu não quero compromisso contigo. Eu não quero que a tua presença esteja aqui em Judá. Eu não quero você presente na minha vida. Eu não quero você presente no meu reinado. Muitos têm fechado seus corações para Deus. Muitos têm fechado seus corações para uma vida, para um relacionamento, para uma vida íntima e relacional com Deus diária. Os seus corações estão fechados, como fechado estava aquele templo. E aquele templo fechado era o primeiro sinal de alerta de que Judá seria destruído. E Ezequias, ele consegue perceber. Ezequias, inspirado por Deus, ele diz: não tem que ter lugar para Deus, sim, aqui em Judá. Tem que ter um lugar onde Deus habite. Tem que ter um lugar onde Deus possa estar reinando sobre mim, sobre o reino, sobre Judá por completo. Tem que haver um lugar. Deus tem que ser o rei. O templo do Senhor tem que estar aberto. Você é o templo do Senhor. Você precisa estar com o seu coração aberto para o Senhor. Há um hino num cantor cristão que diz: abre então de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Ezequias, ele estava deixando a luz do céu entrar. Ele herdou o reino em trevas. Ele herdou um reino em destruição. Ele herdou um reino governado por Satanás, através do seu pai Acaz, através da idolatria, através do mal, da feitiçaria que ele adotou para a sua vida. Mas Ezequias, ele quer uma história diferente. Não quer ser como seu pai, que reinou pouco tempo, que morreu doente, que morreu de uma forma trágica, tudo porque não quis um relacionamento com o Senhor. Ezequias agora está reabrindo o templo do Senhor. Ezequias está reabrindo Judá para o Senhor. Ezequias está reabrindo sua vida para o Senhor, o seu coração, o seu reino para o Senhor. E isso é o que você precisa fazer. Essa é a primeira atitude que você precisa tomar. A primeira atitude do rei Ezequias no primeiro mês, do primeiro ano do seu reinado, ele fala: tem que ter um lugar para o Senhor. Tem que ter um lugar onde o Senhor possa habitar. Tem que ter um lugar onde o Senhor possa ser adorado. E é o templo do Senhor. E nós vamos reabrir. E Ezequias, como rei, ele reabre o templo do Senhor. Reabra o templo que é a sua vida. Reabra o seu coração para o Senhor.
Chame Deus para estar novamente contigo. Chame Deus para participar da sua vida. Chame Deus para reinar no teu coração. A segunda atitude do rei Ezequias, ainda no capítulo de número 29, lá pelo versículo 16, diz que Ezequias manda purificar o templo. O templo estava fechado e estava imundo. O templo estava profanado. O templo foi reaberto, mas o templo precisava ser purificado. E Ezequias, ele ordena aos levitas que purifiquem o templo. Diz o texto assim: e os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor, para a purificar, e tiraram para fora, para o pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cédron. Começaram, pois, a santificar-se ao primeiro dia do mês. E ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Não basta apenas reabrir o templo do Senhor, o templo aberto. Mas Ezequias, ele toma uma segunda atitude. Eu quero limpo o templo do Senhor. Porque o Senhor não vai habitar em templo sujo. O Senhor não vai habitar em templo imundo. E diz o texto que os levitas começaram a retirar as imundícies de dentro da casa do Senhor. Os levitas, diz o texto, começaram a purificar a casa do Senhor, santificar a casa em que o Senhor haveria de habitar no meio de Judá. A segunda atitude que nós precisamos ter também, purificar o nosso templo. Purificar o nosso templo, não, o templo do Senhor que somos nós. Purificar o templo do Senhor é o nosso coração. Ezequias toma a atitude de purificar o templo, de restaurar o templo, de limpar o templo, de deixar o templo nas condições que o Senhor requer do templo, limpas, puras, santas, imaculadas. A segunda atitude que precisamos ter em nossas vidas é a atitude de limpar os nossos corações, limpar a casa do Senhor. Por isso que nós insistimos em todos os cultos, em um momento de pedir perdão ao Senhor, de santificação, de purificação, mas isso não pode ficar só num momento de culto aos domingos. Todos os dias a casa tem que ser purificada. Todos os dias, o templo do Senhor que somos nós, ele tem que ser limpo, ele tem que ser purificado. Diz o texto aqui que começaram, pois, a santificar ao primeiro dia do mês, e no 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Os sacerdotes se santificaram durante uma semana, para depois entrarem no templo do Senhor e purificarem o templo do Senhor. O Senhor, mesmo que o templo estivesse aberto, o Senhor não habitaria se ali fosse local imundo, se ali fosse local de perversidade, se ali fosse local de sujeira. Então, o segundo ato do rei Ezequias tem que ser o meu segundo ato e o teu segundo ato. O ato de nos purificarmos, de nos santificarmos, porque sem santidade nenhum de nós verá o Senhor. Sem santidade nenhum de nós conseguirá se aproximar de Deus, ou melhor, fazer com que Deus se aproxime de nós. O terceiro ato do rei Ezequias, ainda no capítulo 29, diz lá que depois de purificado o templo, depois de aberto o templo, depois de purificado o templo, no versículo 20 diz assim: então o rei Ezequias se levantou na madrugada
E ajuntou os maiorais da cidade e foi para a casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, e 7 pombos, e 7 bodes para sacrifício expiatório, e pelo reino, e pelo santuário, e por Judá. Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. A terceira atitude, Ezequias restabeleceu algo que não existia em Judá, durante todo o reinado do seu pai Acaz. O culto ao Senhor. Ezequias diz o texto que ele, depois que a casa estava purificada, ele se levantou de madrugada. Isso significa estar preparado, isso significa estar com vontade, isso significa querer ir o quanto antes. Diz o texto aqui que de madrugada ele se levantou, chama a liderança, chama os sacerdotes e vai para a casa do Senhor. Uma casa que estava reaberta, uma casa que agora estava limpa, que estava purificada, uma casa que agora sim podia oferecer culto ao Senhor. Culto é vida, culto é relacionamento. Nós precisamos fazer com que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Culto não é um momento em que você se reúne na igreja aos domingos. Isso é um momento de adoração. Culto não tem fim, culto é contínuo. E Ezequias, ele restabelece o culto ao Senhor. Ele faz voltar aquela prática. Ele leva o povo a ter novamente relacionamento com o Senhor. Naquela época, o culto acontecia baseado na oferta de sacrifícios. E diz o texto que ele vai levando ovelhas, bodes, cordeiros, carneiros, e que eles vão fazendo sacrifício ao Senhor, ou seja, eles vão prestando culto ao Senhor. É um algo aí se encaixando. Abrir o templo, purificar o templo e fazer com que neste templo exista culto ao Senhor. Fazer com que dentro de mim exista relacionamento com Deus. Fazer com que dentro de mim haja vida com Deus. Isso é culto. Culto não é só um momento de nos encontrarmos como igreja e de cantarmos louvores, de ouvirmos uma palavra e foi para casa, acabou o culto. Culto não acaba. Culto é relacionamento, culto é vida. E Ezequias, ele restabelece o relacionamento do povo com Deus. Ezequias restabelece o relacionamento do reino de Judá com Deus. Ezequias restabelece vida com Deus. O que nós precisamos é de vida com Deus. Vida com Deus é culto. Relacionamento com Deus é vida com Deus. Relacionamento com Deus é culto. Nós precisamos restabelecer esse culto. Nós precisamos restabelecer um relacionamento verdadeiro, vital com o Senhor. Nós precisamos restabelecer vida com o Senhor. A quarta atitude do rei Ezequias, agora já no capítulo 30, diz o texto assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, o Deus de Israel. Sabe, quando Deus tirou Israel do Egito, Deus instituiu a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a celebração da liberdade, a celebração do livramento da escravidão. O rei Acaz e alguns que o antecederam fez com que o povo esquecesse da Páscoa, fez com que o povo esquecesse daquilo que Deus tinha realizado por eles lá no passado, lá no tempo de Moisés, bem antes dos reis existirem sobre Israel, sobre Judá. Ezequias faz com que o povo, ele convida o povo a
vir celebrar ao Senhor, vir celebrar a Páscoa do Senhor, algo que estava esquecido há décadas. Talvez na sua vida a celebração, a comemoração, a alegria com o Senhor seja algo que esteja esquecido. É tempo de, mesmo em pandemia, celebrarmos ao Senhor com alegria. Há um salmo que diz: celebrai ao Senhor com cânticos toda a terra. Nós temos que celebrar a Páscoa do Senhor. Não estou falando da Páscoa do dia que nós celebramos a ceia, há 2 domingos atrás, nada disso não. Eu estou falando de celebrar a vida que o Senhor nos dá. De festejar, de estar alegres diante de Deus. A alegria tinha abandonado Judá. Por quê? Porque Deus tinha saído de Judá, porque fecharam a casa de Deus, sujaram a casa de Deus, acabaram com o relacionamento com Deus. Não haveria mais alegria, não haveria mais Páscoa, não haveria mais festa. Mas agora, templo aberto, templo limpo, culto retomado ao Senhor, o rei Ezequias chama o povo para celebrar a vida. O rei Ezequias chama o povo para celebrar a beleza do Senhor. Querido, você é chamado por Deus para celebrar uma Páscoa todos os dias. Porque Ele vive, nós cantamos há 2 domingos atrás, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. O nosso Rei, nosso Senhor Jesus está vivo. O nosso Deus está atento às nossas orações. Mesmo vivendo em tempos difíceis, Ezequias vivia em tempos difíceis, nós já vamos chegar lá já. Lembra da Assíria? Não esquece não, a Assíria vai aparecer nessa história novamente. Mas Ezequias toma esta decisão. Vou fazer o povo se alegrar novamente no Senhor. Vou fazer o povo festejar o Senhor novamente. Vou fazer o povo celebrar a festa da Páscoa novamente. Ezequias, com isso, estava fazendo o povo recordar quem era Deus. O Deus que tinha realizado todas aquelas maravilhas no Egito. O Deus que tinha conduzido o povo, durante 40 anos ali no deserto. Nós precisamos celebrar, porque celebrar nos faz lembrar de quem Deus é. Ezequias está chamando o povo a celebrar as vitórias do passado. Porque as vitórias do passado, elas nos dão fôlego, elas nos dão ânimo, elas nos dão vontade para nós vencermos novamente no presente. Esta foi a 4ª atitude do rei Ezequias. A 5ª atitude do rei Ezequias, ela está no capítulo 31. No capítulo 31 diz assim: também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova. Ordenou ao povo morador de Jerusalém que dessem a parte dos sacerdotes, os levitas. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto, de azeite, de mel, de todas as novidades do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram com abundância. E os filhos de Israel e Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos de vacas e de ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, e falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, e de que se fartar, e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobrou esta abastança.
A quinta atitude de Ezequias foi uma atitude para fazer com que o povo fosse abençoado materialmente de novo. O povo tinha desacostumado de levar as suas ofertas e os seus dízimos ao Senhor. O povo não levava mais a parte do Senhor para a casa do Senhor. Aliás, a casa do Senhor tinha ficado fechada há tanto tempo. E o povo tinha deixado de ofertar, o povo deixado de dizimar. O resultado disso foi que o povo empobreceu. O resultado disso foi que o povo foi ficando pobre, cada vez mais pobre. Porque quando nós levamos aquilo que é do Senhor ao Senhor e entregamos ao Senhor, Ele nos abençoa. Nesse texto que nós lemos aqui, Azarias, o sumo sacerdote, ele diz para Ezequias, olha, depois que o povo voltou a ofertar, depois que o povo voltou a dizimar, acabou-se a pobreza em Judá. Acabou-se a miséria em Judá, porque Deus abriu as comportas do céu, porque Deus está abençoando o seu povo. Há o que comer e o que se fartar, e ainda há sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança, versículo 10 do capítulo 31. Queridos, há pessoas que passam por dificuldades financeiras terríveis e muitas vezes porque não querem realizar aquilo que é para ser realizado. Enquanto o povo ficou anos sem ofertar e dizimar, eles foram empobrecendo ano a ano. Empobrecendo ano a ano. Mas no texto que nós lemos aqui, em 4 meses, do 3º ao 7º mês, quando o povo começou a levar as suas ofertas e os seus dízimos ao Senhor, diz o texto que o Senhor enriqueceu o seu povo e que sobrava. E que tinha o que comer. Por quê? Tinha, porque antes não tinha. No tempo de Acais havia fome. No tempo de Acais havia necessidade. Porque havia infidelidade do povo para com o Senhor. A quinta atitude do rei Ezequias, ele levou o povo a ofertar novamente. Levou o povo a ofertar de uma forma tal que foi preciso que pedissem por um momento para parar. A sexta atitude do rei Ezequias, durante o tempo do seu reinado, ele foi preparando as suas forças para enfrentar o mal. Ele foi preparando os seus exércitos, ele foi se armando, ele foi treinando os seus soldados. Está lá no capítulo 32, a gente vai ver isso. Ele vai fortalecendo as defesas de Judá, para que Jerusalém pudesse estar pronta quando chegasse o momento de enfrentar o inimigo cara a cara. A sexta atitude é essa. O rei, ele levou o seu povo a se preparar. Ele levou o seu povo a estar de prontidão. Então nós vamos vendo aqui um desencadeamento em sequência de coisas que Ezequias está realizando, preparando o povo para enfrentar Senaqueribe. E diz lá no versículo 32, depois destas coisas, versículo 1, capítulo 32, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe. Não pense você que, por causa de todas essas coisas, dessa fidelidade, o mal não vai tentar te destruir, não vai tentar vir sobre a sua vida. Depois que Ezequias começa o seu reinado e vai preparando o seu reino, vai preparando sua vida, vai preparando o seu povo, chega o momento de enfrentar Senaqueribe. E Senaqueribe, ele envia contra Judá, contra Jerusalém, um exército poderosíssimo. Um exército que até aquele momento era invencível.
Um exército que tinha marchado sobre todas as nações que quis marchar. Um exército que tinha destruído todos os lugares que quis destruir. Um exército que tinha matado todas as vidas que queria matar. Esse exército agora se põe na porta de Jerusalém. Esse exército agora tenta invadir Judá. E Senaqueribe, ele diz para o profeta Isaías e para o rei Ezequias: olha, vocês não podem contra mim. Eu faço o que eu quero, eu tomo para mim aquilo que eu desejo, eu mato quem me dá na telha de matar, e não há quem possa livrar ninguém das minhas mãos. Todos os deuses das terras em que eu passei, eu derrotei esses deuses. Eu derrotei os deuses de Arpade, eu derrotei os deuses de Sefarvaim, e fui derrotando todos os deuses que eu quis. Agora eu vou derrotar o Deus de Judá. Agora eu vou derrotar o Deus de Jerusalém. Vou entrar em Jerusalém, vou destruir o que eu quiser destruir, vou roubar o que eu quiser roubar e vou matar quem eu quiser matar. E não deixe o povo ser enganado por Ezequias, dizendo que Deus pode livrar das minhas mãos, porque não existe Deus que possa livrar das minhas mãos. O final dessa história, provavelmente você conhece. Deus, ele diz, ele manda o profeta Isaías a Ezequias e diz assim para Ezequias: não se preocupe contra a Síria. Não se preocupe contra esta invasão iminente, porque vocês não terão que disparar uma flecha, umazinha sequer, contra os soldados assírios. Porque esta guerra é minha. Eu pelejarei pelo meu povo. Eu lutarei pelo meu povo. Senaqueribe não está afrontando Judá. Senaqueribe não está afrontando Jerusalém. Senaqueribe não está afrontando Isaías nem Ezequias. Senaqueribe está afrontando a mim. Então, Ezequias, sossega. Amanhã de madrugada você reúne o povo e vai lá no acampamento deles. Diz o texto bíblico. Ainda no capítulo de número 32, que então o Senhor enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo e destruiu todos os guerreiros valentes, e todos os príncipes, e todos os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, que não era Deus, entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele, os seus filhos, o mataram à espada. Amados, da mesma forma que Ezequias, nós enfrentamos tempos difíceis. Da mesma forma que Ezequias, nós enfrentamos tempos de ameaças. O que nós precisamos fazer, a receita do bolo está na Bíblia. Se você quer ser vitorioso como Ezequias foi e teve um reinado abençoado durante 29 anos, foi o tempo que Deus separou para ele reinar. Foi um reinado de 29 anos. Reinou até morrer. Se você quiser reinar como Ezequias, se você quiser ser vitorioso como Ezequias até morrer, faça como Ezequias fez. Em primeiro lugar, abra o templo do Senhor. Abra o templo do Senhor, o seu coração. Em segundo lugar, purifique o templo do Senhor. Retire de dentro do teu coração, retire da tua vida tudo aquilo que enoja a Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que faz Deus se afastar de você, aquela sujeira toda, aquela imundícia toda. Não era só porque as portas estavam fechadas, o templo estava imundo. E Deus não habita em templos imundos. Faça como Ezequias, purifique-se, purifique o seu templo. Volte a cultuar ao Senhor, volte a ter vida, relacionamento com Deus.
Terceira coisa que Ezequias fez, voltou a ter aquele relacionamento de culto com o Senhor. Celebre os grandes feitos do Senhor no passado. Peça a Deus que manifeste no teu tempo os mesmos feitos. Feitos tão poderosos como aqueles. Devolva ao Senhor aquilo que é do Senhor e o Senhor enriquecerá. Não estou falando que você vai ficar rico, não é isso não. O Senhor não vai deixar com que falte nada. Diz o texto aqui que havia abastança, havia o que comer e sobejava em abastança. E se prepare. Prepare-se para a luta, prepare-se para a guerra. Se você seguir esses passos, aqui, ó, quando o Senaqueribe vier contra a sua vida, Deus enviará o seu anjo, Deus enviará o seu poder e derrotará o mal sobre a sua vida. E você viverá o tempo que Deus tem para você nesta terra, vitoriosamente. Você viverá o tempo que Deus tem para você neste mundo de forma vitoriosa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te ilumine, que Deus faça com que você aplique na sua vida a palavra de Deus. Porque se você ouvir e não fizer nada do que foi dito, nada vai mudar na sua vida. Vai continuar a mesma coisa que era no tempo de Acais. As coisas mudaram porque Ezequias mudou. As coisas mudaram porque Ezequias resolveu agir diferente. Haja diferente. Haja de acordo com esses passos que a palavra de Deus está te ensinando. E você vai ver como Deus há de abençoar a sua vida. Como Deus há de fazer com que você esteja preparado. Como Deus derrotará todos os teus inimigos. Seja físicos, doenças, sejam espirituais, sejam psicológicos, Deus estará te trazendo vitória. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, aquele que ouve a palavra e não pratica, é como a onda do mar, vai e volta, não produz nada. Mas aquele que ouve e põe em prática, esse é feliz, esse é bem-aventurado. Que você tenha uma semana de grande alegria, que você tenha uma semana de paz, que você tenha uma semana ao lado de Jesus. Eu quero deixar um recado para os irmãos. Hoje o meu celular sofreu um acidente, ele caiu e quebrou. Eu estou usando o celular da Margarida. Então, não sei por quantos dias ainda eu vou estar sem celular. Não dá para fazer nada. A tela quebrou completamente, ficou preta completamente. Então, se você precisar falar comigo, ligue para o celular da Margarida, ligue através da Lívia, ligue aqui para casa, me procure de algum jeito. Não adianta você amanhã, depois de amanhã, tentar me passar o WhatsApp ou tentar ligar para o meu celular. Não tem como eu te atender. Então, precisar falar comigo, liga aqui para casa, liga para o celular da Lívia, liga para o celular da Margarida. Que Deus abençoe a todos vocês. Semana de grandes bênçãos aí, semana de grandes vitórias. Lucas, meu irmão querido, contigo. Deus te abençoe. Amém. Palavra poderosa. Que nós possamos continuar a aprender e pôr em prática todos os ensinos que nos foi passado nessa noite. Antes de nós encerrarmos, eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a clamar junto comigo. Durante essa semana, várias pessoas, recebi notícias de que algumas pessoas de nossa comunidade, pessoas que moravam próximos de nós, por conta desta doença, partiram. Temos famílias enlutadas. E nós precisamos orar por essas famílias. Nós precisamos pedir para que Deus venha confortar esses corações. Que Deus venha estar a suprir as necessidades destas famílias. E nessa noite, eu te convido a orar por isso. A orar pedindo que Deus console os enlutados.
Eu posso esquecer de alguém, eu posso não saber de alguém, mas com certeza você sabe de pelo menos uma pessoa, de uma família que está enlutada. Eu te convido a clamar por essa família nesse momento. Vamos orar? Deus, após ouvir uma palavra tão poderosa como essa, uma palavra que nos gera transformação, uma palavra que vem de encontro aos nossos corações e nos trazer um renovo, nós necessitamos nos achegar mais uma vez até Ti, para, com os nossos corações também moídos de uma tristeza, te pedir por algumas famílias, por algumas não, por várias famílias que têm estado enlutadas. Pai, há famílias próximos de nós, próximos de nossa igreja, que estão enlutadas. Há famílias que nós conhecemos que nessa noite estão chorando pela perda de alguém muito precioso de seu parente. Pai, nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha a confortar esses corações. Que nesse momento, que nessa noite, o Senhor venha a visitar essas famílias. E com a tua doce e suave voz, venha trazer a paz aos corações. Que com os teus poderosos braços, venha abraçá-los e trazer o acalento. Pai, como igreja, nós nos entristecemos profundamente. Nos entristecemos, pois nós sabemos o quanto é triste, o quanto é difícil a perda de alguém que amamos. Como igreja, nós nos entristecemos por essa doença estar ceifando pessoas de famílias. Ah, Pai, nós viemos te pedir que o teu Santo Espírito venha a visitar a qualquer um dos que estão enlutados. E, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha também a trazer solução para esta doença. O Senhor é o médico dos médicos. Ao Senhor quem dá a última palavra sempre, e assim sempre será. E é por isso que nós recorremos até Ti. Nós, como igreja, queremos estar em breve reunidos em nosso templo para continuar a Te louvar, para continuar a Te adorar, para abraçar os nossos irmãos. Mas para isso nós precisamos que o Senhor venha intervir. Precisamos que o Senhor venha a atuar. Necessitamos da tua ação. E nós te pedimos isso nessa noite. Venha, Deus, atuar neste nosso país, na nossa cidade. Venha dar sabedoria aos médicos para que eles possam lidar com esta situação. Venha dar saúde emocional e saúde física para eles. Venha trazer a cura aos que estão num leito de hospital, sofrendo com a precariedade do sistema de saúde. Pai, venha a trazer a calma e a paz aos corações das famílias que estão com parentes infectados por essa doença. Que o Senhor mais uma vez seja soberano sobre nossa. Que o Senhor mais uma vez seja soberano sobre nossas vidas. Pai, mais uma vez viemos até Ti te pedir, conforta os corações dos que estão enlutados. É o que eu te peço, tendo a certeza que o Senhor já tem falado, já tem ministrado a esses corações. E te somos gratos por isso. E é de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Que Deus te abençoe,
Que Deus continue a falar ao teu coração. E que nessa noite você continue a celebrar a Deus com a sua família. Na quarta-feira, nós estaremos novamente reunidos em culto, assim como foi na última quarta-feira, e que momento maravilhoso de oração nós tivemos. Nessa quarta-feira, mais uma vez, nós vamos estar reunidos em oração, clamando pela nossa nação, clamando pela nossa igreja, clamando pela nossa membresia. E nós te convidamos a estar junto conosco às 8 horas da noite, para adorar ao nosso Deus. Nós também queremos te convidar a chamar mais pessoas para que possa estar junto conosco no próximo domingo e na quarta-feira. Como eu disse no início, nós temos chegado a vários lares e nós queremos chegar a mais lares. Continue a compartilhar o nosso culto de hoje. Continue a compartilhar os nossos motivos de oração que diariamente nós temos colocados. Que Deus te abençoe de forma poderosa, de forma rica nessa noite. O pastor vai estar impetrando a bênção e assim nós estaremos encerrando o nosso culto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as doces consolações e todo o poder do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e sobre as vidas daqueles todos que amamos, de todos os servos de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus seja contigo.